Fala, nação rubro-negra, o Flamengo venceu na estreia do Mundial o Esperance por 2-0. Fica com a análise aí. O Mauro César Pereira já está com a gente, direto lá da Filadélfia. Mauro, teve um momento ali que o Flamengo desacelerou, né, que realmente foi preocupante. Mais uma vez o Rossi sendo importantíssimo num momento crucial, mas foi uma vitória até tranquila, né, Mauro? E é aquilo. O que importa nesse Super Mundial é vencer os dois jogos que não são contra o Chelsea, né, Mauro César Pereira? Garantir a classificação, mas se der para arrumar um empatezinho com o Chelsea para fugir do Bayern de Munique, dá para ir até para as quartas, hein, Mauro? Eu acho que, além da vitória, Thiago, tem que fazer mais, né? Tem que jogar bem, tem que se impor. Hoje o Flamengo poderia vencer esse jogo com mais tranquilidade, né? No primeiro tempo, o Esperance nem finalizou. Aliás, finalizou uma vez. Com 25 minutos, a bola rebateu na defesa, perigo nenhum. No segundo tempo saiu um pouco mais, teve até chance. O Rossi chegou a fazer uma defesa com um certo grau de dificuldade, mas o domínio do Flamengo foi amplo, né? O jogo poderia ter um placar mais confortável. Esse roteiro já conhecemos, né? O Flamengo domina e não mata o jogo. Acho que esse foi o ponto negativo. Dominou amplamente, o adversário muito inferior. O Flamengo fez um primeiro tempo de total absoluta tranquilidade, mas acho que poderia ter vencido por uma margem maior de gols. Até do segundo tempo, quando mudou o comportamento, o Esperance saiu um pouco mais, subiu um pouco a marcação, conseguiu criar algum desconforto para o Flamengo, e aí foi quando surgiu o segundo gol, né? Quando o Luiz Araújo foi para o seu habitat, que é o lado direito, para poder puxar a bola para a perna esquerda e finalizar. Acho que o time finalizou muito pouco, por exemplo, no primeiro tempo, com todo aquele domínio, 72% de posse de bola. Eu vi um momento que a posse de bola, até apareceu aqui no telão, estava em 81%. Isso já caminhando para o final do primeiro tempo, 30 e poucos minutos. E só finalizou 7 vezes. Então acho que o Flamengo precisa finalizar mais, traduzir esse domínio em mais finalizações, em incomodar mais o adversário. Esse acho que foi o ponto negativo. O ponto positivo, além da vitória, foi que praticamente não correu riscos, né? O risco ali no segundo tempo, algum risco, mas muito pequeno para 90 minutos, né? Acho que foi satisfatório, mas um pouco aquém. Acho que o Flamengo poderia fazer mais e poderia até buscar mais gols para ter uma vitória mais elástica e ter uma vantagem sobre o Chelsea, não nos cartões, mas sim no saldo de gols. Se o Flamengo consegue hoje uma vitória mais ampla e arranca o empate com o Chelsea, por exemplo, ele vai para a última rodada em vantagem, né? Jogar contra o Los Angeles FC e o Esperance será o adversário da equipe inglesa. Porque tem que pensar em todas as possibilidades, tem que pensar na classificação, mas tem que pensar também no que é possível fazer, o que de melhor é possível fazer. E acho também que o time pode se apresentar mais, pode jogar um futebol melhor. Foi uma partida aceitável, mas abaixo do que poderia ser pela superioridade, pelo volume de jogo, que poderia ser traduzido no número maior de gols. Mas aí tem que finalizar mais. Agora, gostei muito. Óbvio, o Luiz Araújo é até redundante falar, né? Ele é o cara que decide os jogos. Um gol e uma assistência. Muito bem também o Jorginho. Iniciou a jogada no primeiro gol, deu passe para o segundo gol, jogando mais à frente. O primeiro homem ali, o primeiro volante, acabou sendo, na maior parte do tempo, Pulga. No segundo tempo, até o Jorginho fez um pouco esse papel, mas na maior parte do tempo ele jogou um pouco mais à frente e funcionou muito bem porque participou dos 2 gols, né? Iniciando uma jogada e dando assistência para o segundo gol. Estreia muito convincente, um jogador muito acima da média, que vai enriquecer muito esse time do Flamengo. É isso, né, Mauro? Você falou muito do Jorginho, né? E o Jorginho realmente, ele chega dando uma qualidade, né, para esse time do Flamengo. O Luiz Araújo é o que eu falo. Hoje no ataque ele é o cara desse time do Flamengo. Mas você também levantou, Mauro, essa situação da disputa pela liderança do grupo. E aí eu te pergunto, eu vi o jogo hoje também do Chelsea, o Los Angeles FC, na minha opinião, fraco também. O Esperance da Tunísia, fraco, na minha opinião. Também não ameaçou em quase nada o Flamengo, praticamente inofensivo, tirando aquela defesaça ali do Rossi. Minha pergunta, Mauro, qual adversário é mais fácil? Por que eu digo isso? Será que o Chelsea pode dar uma goleada muito grande nesse Esperance, ou o Flamengo dar uma goleada muito grande no Los Angeles FC? Porque se o Flamengo tentar arrancar um empate com o Chelsea, vai ficar nisso a disputa, vai ficar no saldo de gols. A minha pergunta é, quem que você acha um adversário mais difícil, o Esperance ou o Los Angeles FC, né, para a gente ter como base essa disputa de Flamengo e Chelsea, caso o Flamengo consiga pelo menos um empate? E outra, Mauro, eu abri o programa dizendo, e eu realmente,
não acho impossível o Flamengo empatar ou até arrumar uma vitória contra o Chelsea. Não mesmo. Ah, deslumbrado, tá achando que o Flamengo é melhor que o Chelsea? Não tô achando que é melhor. Mas eu não acho o Chelsea também esse time de você dizer, caramba, peguei o Paris Saint-Germain, por exemplo, peguei o Barcelona de hoje, peguei o Real Madrid, peguei o City. Não. É um time bom, mas que para mim não é considerado impossível, Mauro. Você concorda? Dá para fazer ponto contra o Chelsea? E qual seria o adversário mais difícil entre Los Angeles e Esperance, na sua opinião? Vai depender do confronto entre os dois. Por exemplo, o Flamengo é mais interessante que o Esperance ganhe do Los Angeles, que já chega com os 4 pneus arriados contra o Flamengo na última rodada, com 2 derrotas, né? Em tese, é mais interessante. Porque aquele que venceu o próximo jogo, né, no caso do duelo dos 2 times que perderam, ele vai para a última rodada ali com alguma expectativa, algum sonho, né? Imagine, o Esperance ganha do Los Angeles, aí torce para o Flamengo perder para o time americano e vai tentar ir no saldo de gols, enfim, ele vai com alguma expectativa. Então, acho que esse jogo vai definir bem o nível de interesse, de empenho do adversário do Flamengo ou do Chelsea na última rodada. Sobre vencer o Chelsea, é claro que o Flamengo tem que tentar vencer o jogo. Não existe nada impossível no futebol. O Flamengo tem ótimos jogadores. O Chelsea é um time forte, é um time acostumado a jogar em campeonatos de um nível mais elevado, enfrentar adversários mais difíceis do que o Flamengo. Mas pode, o Flamengo é um time jovem também, é um time muito jovem. O Flamengo pode fazer um bom jogo. O técnico Maresca já falou que vai revezar jogadores durante a competição, porque é desgaste, calor, etc. E na sexta-feira deverá fazer calor. Hoje a temperatura aqui era de 18 graus durante o jogo. Na sexta-feira, a expectativa, o jogo vai ser 3 da tarde. Hoje foi 9 da noite no horário local. Na sexta-feira, vai ser uma temperatura de 30 graus, segundo a previsão. Então pode-se contar aí uma sensação térmica de 30 e poucos graus. Isso aí na Inglaterra nunca tem, né? 30 e poucos graus. No máximo bate 29 ali, 28, dificilmente chega a essa temperatura. Então, não sabemos nem que time o Maresca vai colocar em campo. Então, possível não é o favorito, acho que tem que tentar, o Flamengo tem que tentar. O Flamengo tem um investimento muito alto, tem jogadores muito bons. O próprio Jorginho jogou no Chelsea não faz muito tempo, estava no Arsenal, que é um rival local, né, de Londres. Tem que tentar o melhor possível. Mas acho que hoje o Flamengo poderia ter buscado mais gols, poderia finalizar mais, ter tido um apetite e uma voracidade maior no ataque para tentar um placar um pouquinho mais elástico. Isso seria muito importante num eventual empate entre os dois. Digamos, o Flamengo empate com o Chelsea, aí vai definir o saldo de gols. Então foi bom, mas poderia ter sido melhor o que vimos hoje aqui. Mauro, só para fechar sua participação, né, que você vai ter que ir lá para a coletiva do Felipe Luiz, né, você que está fazendo a cobertura aí, direto do estádio. E o Pedro, hein, Mauro? O Pedro ainda não encontrou, né, a sua melhor forma, já ficou no banco em algumas situações, porque o Felipe Luiz achava que ele não colaborava tanto para esse estilo de jogo pressão. Segue devendo, né, Mauro? O Pedro. E outra coisa que eu queria te perguntar. A gente falou do Luiz Araújo, que hoje é o principal jogador ofensivo desse Flamengo. Mas os outros preocupam um pouco, porque o Cebolinha não consegue emplacar, o Pedro está numa fase longe de ser a fase que ele chegou na temporada passada antes da lesão. Bruno Henrique também teve uma queda, principalmente depois desse assunto aí das apostas esportivas. Michael vem errando muito. Hoje, o Luiz Araújo está jogando demais, mas os outros do ataque do Flamengo estão devendo, até pelo peso que eles têm de nome e de valor em mercado? Eu acho que nenhum deles vive um bom momento, né? Mas voltou, agora o Plata hoje voltou a jogar, entrou no segundo tempo, talvez possa começar jogando no próximo jogo se o Felipe Luiz assim quiser. Acho que o Pedro é preciso ter um pouco de paciência, ele passou por uma lesão grave, ficou muito tempo parado, não tem tido a oportunidade de começar os jogos, começou hoje, não fez um grande jogo, mas tem tido pouca chance de começar, né? Tem ficado no banco, hoje começou. Acho que é um processo, o caso do Pedro é um processo natural. O Cebolinha e o Michael, de fato, não têm vivido boa fase, mas o Luiz Araújo está bem, o Plata está voltando agora. O Bruno Henrique não está no seu melhor momento, de fato, né? Não sei até que ponto os problemas que ele tem extra-campo estão afetando ou não o seu desempenho. Mas, de qualquer forma, o time pode finalizar mais. Acho que arrematar mais o gol, tentar mais. É um problema antigo esse do Flamengo. Isso não depende só dos atacantes, depende dos meias, depende dos jogadores que se aproximam da área e o Flamengo finaliza muito pouco. Eu queria registrar também a atuação do Varela, especialmente no primeiro tempo, foi muito boa também. O Varela jogou muita bola,
A gente falou até isso aqui, né? Nessa abertura. Eu tenho que liberar aí o Mauro César Pereira. Mauro, muito obrigado. O Mauro está indo para a coletiva lá do Felipe Luiz. Abração, Mauro. Até amanhã. Valeu, até amanhã. Um abraço a todos.